Oi, gente. Desculpe o atraso. Tava aqui me organizando. Tudo bom? Tati já entrou. Ver se tá bom o som. Estão escutando? Acho que sim, né? Oi, Jéssica. Olá! E aí? Oi, Raquel. Oi, Solange. Oi, Tati. Ela tá entrando, eu Oi, acho. doutor Carlos. Oi, Grazi. Tudo Boa bom, tarde. querido? Oi. Tudo bem com vocês? Que saudade. Pois Nós é. também. Nós também. Dá saudades Logo, mesmo, logo a né? gente vai se ver, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, é verdade. Se Deus quiser. Não, a gente era para ter se visto já várias vezes, né? E Esse ano era. era, né? E estamos aqui. Infelizmente não pudemos, mas no segundo semestre, se Deus quiser, nós nos veremos várias vezes. Se Deus quiser. Gente, deixa eu dar uma introduzida aqui. Nós convidamos a Tati. Ai, me leia aqui uma coisa. Para vir conversar com a gente. A Tati é uma grande amiga já de longa data. Nos conhecemos, eu acho que foi num Ter-Abraço, né? Foi lá no começo. Acho que foi no primeiro Ter-Abraço. No segundo, acho que foi no Foi segundo. no segundo? É. E desde ali a gente estabeleceu uma amizade e também laços profissionais, né? Assim, também. E a Tati, ela é uma das protagonistas da exposição da Pop-Up Exhibition, né? Uma das mães que eu contei a história, então eu conheço um pouco dela, eu já vou falar um pouco dela e depois ela vai se apresentar como profissional. Eu sei que a Tati era jogadora de vôlei, né? E uma das coisas que ela me contou na história é que ela era rata de biblioteca, né? Adorava uma leitura e, né, ainda bem para ver como saiu uma boa advogada. E assim a história dela foi indo, ela casou, esqueci o nome do teu marido, me desculpa. Keylon. O Keylon, casaram, tiveram 2 filhos lindos, né? E ela também tem uma história com o filho com diagnóstico de autismo, que não foi nada fácil. E eu gosto muito da mensagem que ela passou quando a gente fez a exposição, que ela fala assim, ó, aqui tá ela na história. Ó, gente, aqui é a historinha toda dela. E ela com o Theo, né? E ela diz assim: a família tem um papel fundamental no desenvolvimento da pessoa com autismo, mas o luto é uma fase que deve ser respeitada por todas. Eu acho muito bacana, porque todas as histórias são muito parecidas, todas vocês têm um luto, eu acho que é um luto diferente de uma mãe típica, né? Assim, que a gente conhece, porque é muito rápido que tem que ser, né? E tem que ser assim, tipo, não dá tempo, né? Muito. Não dá tempo de ter luto. Não, tem que, ó, sair na batalha. E então, temos a Tati aqui. Hoje a Tati é uma ativista da Causa Azul, ela briga pelos direitos das crianças. Agora eu te apresento a Tati profissionalmente. Boa tarde, pessoal. E eu estou aqui primeiramente agradecendo para a Grazi e o Dr. Carlos pelo convite para estar aqui com vocês. É um casal que eu costumo dizer que eu me inspiro. Quando eu vejo o amor desses dois, eu fico tão inspirada, mas tão inspirada. Sabe, ter uma relação não é fácil, né? Mandar bem num relacionamento, num casamento, não é fácil. Eu, como qualquer outro casal, também tenho meus altos e baixos no casamento. Mas quando eu vejo a Grazi com o Dr. Carlos, eu acho bonitinho demais, gente. Eu fico toda inspirada e eu não me canso de falar disso. Eu já falei mas pro a Keylon, gente, eu falo assim mas pro meu assim, esposo. não põe perfeição, porque a gente também tem ups and downs, né? Não é fácil também. E eu me inspiro muito em vocês, né? E agradeço muito o convite, agradeço muito a amizade, né, que foi construída nos últimos anos com vocês. Vocês são pessoas que eu admiro muito, né? Eu não me canso de falar de vocês, porque vocês não esgotam, né, as possibilidades de elogios. Então eu agradeço muito.
E a oportunidade que vocês dão para as pessoas estarem aí se manifestando a respeito das questões atinentes ao autismo, isso é muito importante. Vocês têm uma credibilidade muito grande. Então, quando vocês vêm falar de autismo, as pessoas já estão prontas para ouvir, estão prontas para receber e absorver. E isso é muito importante. Dada essa credibilidade que vocês têm, sempre muito baseados nas práticas baseadas em evidências científicas, que é aquilo que a gente defende. E isso é o que o mundo precisa. O mundo precisa de gente que acredita naquilo que vem da ciência. E assim como o Dr. Paulo disse numa live que ele fez com vocês, e eu nunca vou me esquecer, ele disse, o médico, ele é o porta-voz da ciência. Vocês são os porta-vozes da ciência e isso é muito importante, nós precisamos disso, né? E eu agradeço muito. E quem sou eu? Eu sou a mãe do Theo. Né? Eu acho que do meu currículo, o principal é isso, eu sou a mãe do Theo, eu sou uma pessoa que nunca imaginava enveredar pelo caminho aí dos direitos da pessoa com deficiência, mas que quando eu vi, eu já estava já dentro, né? Tudo começou lá na Associação Pestalozzi, quando eu levava o Theo com 1 ano e meio, e as mães me perguntavam coisas bem simples para mim e que para elas não eram simples. E eu fui percebendo que eu gostava era de meio ambiente na época, eu trabalhava com meio ambiente, mas eu fui percebendo que eu tinha que aprender mais, estudar mais os direitos da pessoa com deficiência para poder ser uma ferramenta para aquelas pessoas. E aí eu fui estudando, fui me manifestando nas redes sociais. Quando eu vi, uma revista já me convidou para ser colunista e eu já fui entrando nas comissões, né? E hoje eu estou na Comissão Nacional da Pessoa com Deficiência da OAB, também estou na regional aqui da OAB, sou vice-presidente da Comissão de Inclusão Social e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Instituto Brasileiro de Direito de Família, aqui em Goiás, e eu enxergo essa situação como uma forma de poder levar para as pessoas, lutar também, obviamente, porque eu sei que o que eu posso fazer pelo meu filho, o tratamento, eu faço. Mas não adianta só a gente preparar esses meninos para o mundo. A gente precisa preparar o mundo para eles também, né? Muito bom. Então, eu costumo falar que, assim, minha vida é muito corrida, eu trabalho muito, né? Eu sou assessora do presidente do Tribunal de Contas aqui do meu estado. Eu dou aula na universidade aqui, na Faculdade de Direito, em pós-graduações, né? Também advogo. Mas aí as pessoas perguntam como que você tem tempo para poder estar correndo atrás dessas políticas públicas, correndo atrás dos interesses coletivos. Eu costumo falar assim, eu tenho que me virar. Por quê? Porque lá em casa as coisas estão acontecendo de forma correta, da forma como deve ser. O Theo, ele está desenvolvendo. É óbvio que nós passamos por várias dificuldades. Às vezes as pessoas acham que a gente vive de glamour, mas quem conhece a gente mais de perto sabe que não é assim, né? Então, fazendo isso, primeiro, eu busco um mundo melhor para o meu filho e eu sei que se a gente não tiver um mundo melhor para todos, a gente não vai ter um mundo melhor para um. E também é uma forma de agradecer ao universo, a Deus, porque as coisas estão acontecendo da melhor forma aqui em casa. Então a gente tem que fazer a nossa parte também, né, pelos outros. E aí a gente vai nessa busca, na pesquisa científica. Nos últimos tempos agora, eu inventei uma nova, né? Porque eu tenho pouca coisa para fazer. Aí eu inventei uma nova agora, que é ficar escrevendo capítulos de livros para lá e para cá, né? Legal. Então, eu acho que a pesquisa científica, e eu sou professora de pesquisa científica na universidade também, eu acho que a pesquisa científica ela é muito importante. A gente não pode deixar o estudo de lado. A gente não deve ficar só nessa coisa de rede social, só preso em notícia de rede social. Não, gente, a gente tem que ser um pouquinho conservador nesse ponto. A gente tem que ir para os livros, a gente tem que ir para os artigos científicos, para as dissertações, para as teses. E é isso que eu procuro fazer. Eu procuro sempre estar estudando dentro daquelas ferramentas científicas que a gente tem, mesmo eu sendo do direito,
né? Não sou da área da saúde, sou do direito, mas no direito também nós também temos que dar ênfase, temos que defender as questões na área da ciência. E essa área da saúde, que tipo de trabalho de pesquisa que tu estás fazendo? Só para a gente poder entender. Na área da saúde, eu me reservo um pouquinho a falar o mínimo possível, né? Porque eu até costumo falar o seguinte, que a gente tem que ficar no nosso quadrado, né? O que eu pretendo fazer ainda com relação à área da saúde é terminar, eu comecei a rascunhar já, esboçar já um artigo científico casando o direito com as práticas baseadas em evidência, né? Então, a gente quer fazer isso. Mas, cientificamente, eu estou mais na parte da educação. Trabalhando na educação, eu já tenho alguns capítulos em alguns livros falando, inclusive, do quanto é importante, né, que a família ela se envolva no processo de educação do filho. E aí, quando a gente fala de educação, a gente acaba caindo na questão da saúde, porque se a gente está falando de uma criança autista, de um adolescente autista, de um adulto autista, como que a gente vai falar de educação e não vai casar esse assunto com a saúde, né? Então, eu tenho tentado fazer as minhas produções científicas aí dentro da educação, nesse momento, mas eu já vou avisando vocês que eu tenho uma pretensão muito grande de logo, logo entrar de cabeça na questão do trabalho. Porque esses meninos, eles precisam trabalhar. Isso aí, né? Isso então, muito legal. eu estou vivendo na pele a questão da inclusão escolar. Eu sei o quanto é difícil, mas a gente vai ter que começar a estudar essa questão do direito ao mercado de trabalho. Porque, mesmo dentro das limitações deles, existe sempre algo que eles possam fazer. E a autoestima, o próprio tratamento, como que a gente vai tratar uma pessoa se a gente não dá autoestima para ela? E para ela ter autoestima, ela precisa produzir. Ela tem que produzir alguma coisa. E eu defendo muito essa questão. E hoje, eu enfiei a minha cabeça na inclusão escolar pensando muito no trabalho. Porque como que o autista ele vai chegar no mercado de trabalho se ele não tiver a inclusão escolar? Hoje no Brasil nós temos milhões e milhões de brasileiros desempregados. Até o ano passado nós tínhamos, salvo engano, 13 milhões de brasileiros desempregados. Agora com a pandemia eu imagino que isso possa vir a aumentar muito mais. Então, olha só, o desgaste, a pessoa é pessoa com deficiência, a pessoa é autista e não teve a inclusão escolar. Como que ela vai concorrer, competir com as outras pessoas no mercado de trabalho, sendo que a gente está vendo aí pessoas com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado que estão desempregadas. Então, a gente tem que pensar muito. E quando eu luto, quando eu falo muito de inclusão escolar, é principalmente pensando lá na frente, porque eles precisam ser incluídos, devidamente incluídos, para poderem entrar no mercado de trabalho. E o que é ser devidamente incluído, na tua opinião? Primeiro, é quebrando paradigmas e barreiras, né? Nós temos barreiras de todas as formas, mas eu acho que hoje no Brasil, principalmente, a principal barreira que nós temos aqui é a atitudinal. É aquela barreira do outro. Infelizmente, o que a gente percebe é que o pano de fundo principal das negativas dadas às pessoas autistas é a discriminação. No fundo, a impressão que a gente tem é que a pessoa não confia na pessoa autista. Ela sempre acha que a pessoa autista não vai dar conta de desempenhar aquele papel. E a gente tem que quebrar esse estigma. Por quê? Porque o autista, na verdade, gente, a partir do momento que ele tem uma estrutura, um planejamento, uma organização, ele vai muito além. Ele vai muito além do que os outros. Mas nós precisamos o quê? De estrutura. Né? E bater em cima disso. E nós temos profissionais maravilhosos aqui no Brasil, fora do Brasil, que estão aí falando disso, né? E eu sempre estou indicando para as pessoas que me procuram, eu indico os nossos colegas profissionais que eu confio no trabalho deles e eu sei que a busca é essa, para fazer com que o autista, ele quebre as barreiras da discriminação e ele seja funcional. Ah, Tatiana, meu filho, ele é um autista moderado para grave, mas ele tem um ouvido absoluto, né? Então,
a gente tem que explorar isso, né? A gente tem que explorar isso. Por mais que seja um autismo grave, por mais que seja um autismo moderado para grave, sempre vai ter alguma coisa para ser explorada. Agora, a gente esbarra em outra questão. A gente esbarra na questão da oportunidade. Infelizmente, hoje no Brasil, grande maioria dos autistas, eles não são tratados da forma como eles devem. Eles não têm oportunidade. O SUS não consegue tratar essas pessoas, tendo em vista que a grande maioria é de classe baixa. Então, como que a gente vai conseguir achar o talento, o hiperfoco desse autista se ele não tem oportunidade? E aí é o momento das políticas públicas, né? Eu andei pesquisando algumas políticas públicas feitas em favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo, políticas públicas extraordinárias, em que algumas ONGs elas vão levar arte para dentro das favelas. E quando a ONG ela leva arte para dentro da favela, ela acaba esbarrando também nos autistas. E lá, alguns são identificados e aflorados. Não, olha, eu sou assim uma grande adepta e fã da arte-terapia e do esporte-terapia também. São as duas coisas que para mim não, tanto para criança típica quanto criança típica. E eu vejo o desenvolvimento de qualquer ser humano muito melhor e mais fácil através das suas habilidades, que é o que tu está dizendo. Então, o que eu entendo que tu está dizendo é que as escolas também têm que se equipar para poder dar a oportunidade para se descobrir as habilidades desses indivíduos. É isso, além de outras coisas. Com certeza. Né? Além da adaptação curricular e da capacitação das pessoas. Alguém ali acabou de dizer o seguinte, a inclusão escolar sem a capacitação, sem a especialização devida, ela é exclusão. Exatamente, porque, infelizmente, não dá para a gente promover a inclusão escolar só de amor, né? Eu costumo dizer assim que na minha vida pessoal, principalmente quando o Theo começou o caminho dele, a trilha dele, pequenininho, né, quase bebê, foi no amor. Mas no amor, gente, é complicado. É preciso ter amor? Claro, nós precisamos ter profissionais sempre que amam aquilo que fazem, né? Afinal de contas, o profissional bom é aquele profissional que ama aquilo que faz, né? Exatamente. A gente precisa. Porém, o que ocorre? Só no amor não dá. A pessoa ela precisa ser capacitada, ela precisa entender das dificuldades de aprendizado, ela precisa saber as técnicas que devem ser empregadas ali para aquele indivíduo que tem aquele déficit de atenção ou que tem aquele déficit de aprendizado. Então, é muito necessário que as pessoas sejam capacitadas, e agora eu me sinto à vontade para entrar na parte do direito, né? Tá. A própria lei brasileira de inclusão, a lei de diretrizes e bases da educação também, elas são pontuais quando elas falam dessa necessidade da capacitação da pessoa que está trabalhando ali na escola. Aquele profissional que está na escola, ele precisa estar capacitado para cuidar daquela criança com dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque senão ela vai agir de uma forma que não é adequada. E, de repente, ela vai maximizar aquela dificuldade da criança via da frustração. A partir do momento que a criança ela não consegue aprender, ela vai, aos poucos, se frustrando. E o que nós mais temos hoje é evasão escolar. A evasão escolar também ela está muito casada com essa questão do estudante de inclusão. Ele tentar seguir ali dentro da academia, ali dentro da escola e não conseguir. E aí ele vai frustrando. Ele vai se frustrando, chega um momento que ele vira para a mãe dele, quando ele chega ali para os 13 anos, 14 anos, já com uma certa autonomia, ele vira para a mãe dele e fala assim, não quero mais, eu não vou para a escola. E larga a escola. Isso é em função da falta de capacidade, vamos dizer, não, porque a gente ama capacitação. A gente não tem nenhum problema, eu adoro, os professores para mim são os profissionais mais importantes que existem, mas falta essa capacitação para lidar com esse tipo de indivíduo, né? Mas, com certeza. Mas existe também nessa fase o bullying, né?
Não sei se tu quer entrar nisso agora ou tu quer falar isso depois. Podemos entrar também. Mas antes de falar do bullying, Tá. quando a gente fala dessa adaptação curricular, não basta só a capacitação, né? A gente tem que ter também as ferramentas necessárias para aquele aluno de inclusão ele poder seguir. E lá no nosso YouTube, lá no Direito e Inclusão, a gente tem até alguns vídeos em que a gente está dando algumas dicas de como fazer um plano de ensino individualizado, porque, pessoal, não dá para uma criança, um adolescente de inclusão seguir na escola sem um plano de ensino individualizado, que é aquele plano que é feito ali no primeiro trimestre, no começo do ano, colocando quais são as habilidades que aquele aluno tem, o que ele precisa aprender. Claro, olhando o currículo dos outros alunos, o que vai ser dado ali para os outros alunos, que também deve ser dado ali para aquela criança, aquele adolescente de inclusão, colocar os objetivos, as metas, e aí, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, ou no final do semestre, volta lá, vai lá no PEI, dá uma olhadinha no PEI, que é o plano de ensino individualizado, vai lá e olha assim, olha, ele conseguiu alcançar essa e essa meta, mas ele não conseguiu alcançar as outras 50% das metas, alguma coisa está errada. Então, o plano de ensino individualizado, ele é muito importante para poder direcionar o trabalho. E o plano de ensino individualizado, ele tem que ser feito pela escola. E junto a esse plano de ensino individualizado, nós precisamos da adaptação curricular. E muitas pessoas confundem adaptação curricular com adaptação de tarefa. A adaptação de tarefa, ela é um tipo lá dentro da adaptação curricular. Dentro da adaptação curricular, nós temos flexibilização para a prova, né, de tempo, local que a criança ou adolescente vai ficar. Já a adaptação de tarefa, a gente vai ter uma adaptação ali muito específica e é muito importante que vocês saibam, pessoal, que não existe receita de bolo para fazer adaptação de tarefa, né? Cada indivíduo tem as suas peculiaridades, as suas habilidades, as suas dificuldades que devem ser observadas e são em cima dessa observância que as tarefas dele vão ser adaptadas. Então, nós temos as tarefas que são dadas para todos os alunos da sala, e em cima daquela tarefa que é dada ali em cima, o aluno que tem aquela dificuldade, ele vai ter uma adaptação própria para as dificuldades e para as habilidades dele. Aí você me diz, então quer dizer que tem que fazer uma tarefa ficar mais fácil? Não precisa ser uma tarefa ficar mais fácil, de repente, dependendo, pode até ficar mais difícil. Né? Porque nós temos aí, por exemplo, autistas com altas habilidades, nós temos alunos que não são autistas com altas habilidades, e esses alunos, eles também merecem atenção. Nós sabemos que a própria lei de diretrizes e bases da educação, ela inclui a criança superdotada com altas habilidades ali junto com os alunos de inclusão, porque pelo incrível que pareça, e as pessoas têm uma dificuldade às vezes para aceitar isso, aquele menino superdotado, ele também precisa de inclusão. Claro. Ele precisa também de uma adaptação dentro do contexto escolar para ele poder acima voar, da média, porque né? senão, exatamente, porque as chances dele se frustrar, as chances dele se sentir mal dentro da escola vão aumentar muito. Então a gente tem que ter um olhar também, e eu tô falando disso aqui porque hoje o que mais se falou foi das crianças no Luciano Huck ontem, né, no Caldeirão. Isso! E deram um show aqueles meninos, show. E a gente teve o Pedro, que mais cedo estava com o Nicolas Brito numa live, eu não pude entrar, mas depois eu vou dar uma olhada com certeza. Eu também não, mas eu vou olhar também depois. E a gente vê que esses meninos com altas habilidades, eles possuem as fragilidades deles, né? Eles são frágeis. Não é porque o menino é superdotado, tem alta habilidade, que ele não é frágil. Ele é tão frágil como os demais e, de repente, ele até mais um pouquinho. E a gente tem que ter um olhar carinhoso, um olhar para esses meninos. E a própria lei de diretrizes e bases da educação, ela sabe disso. Por isso que ela vai e coloca ele lá, junto, né? Agora, com relação ao bullying, né? O autista... Mas eu só tenho uma pergunta. Espera só um pouquinho, tá? Pode falar. É porque a gente tem 1000 assuntos. Mas eu tenho uma pergunta, tu falou tudo isso, que é super legal para a gente entender, até para mim, né, porque a gente se confunde mesmo com essa coisa currículo, tarefa.
como que, eu sei que é uma questão meio polêmica, mas como tu vê hoje que as coisas estão indo no Brasil com relação a essa adaptação curricular e adaptação de tarefas nas escolas? É uma luta, né? Antes da pandemia, a gente estava aí de cidade em cidade, né? Andando de cidade em cidade, falando da necessidade dessa adaptação de tarefa. Inclusive, a adaptação de tarefa, a adaptação curricular, ela não é uma faculdade, ela não é discricionária. A adaptação curricular, ela está em lei. A gente vê muito claro que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação está lá. A gente vê na Lei Brasileira de Inclusão, especificamente lá no artigo 28, que essas questões individuais do aluno, elas devem ser respeitadas. A Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi realizada em Nova York lá em 2006, ela já falava, já lá no seu item 24, ela já falava já da necessidade dessas pessoas, das especificações de cada aluno. Então, tem que ser, se as peculiaridades desses alunos elas não forem observadas para estar promovendo essa adaptação, dificilmente esse aluno ele vai romper essas barreiras que estão ali na frente dele. A gente sabe disso, vocês sabem, eu sei, e eu creio que grande parte do pessoal aqui que está conosco sabe. Todos esses meninos, eles têm plena, e eu tô falando todos mesmo, inclusive aqueles que têm mais dificuldades, todos eles têm condições de aprender, todos eles. Agora, vai depender do quê? Vai depender da forma como vai ser ensinado para eles, né? Tudo vai depender disso. E a guerra nossa hoje no Brasil é essa, é fazer com que os gestores escolares, e eu não estou falando só das escolas privadas, eu estou falando dos gestores públicos também, é que eles tenham essa concepção que as adaptações, elas devem ser feitas. Um acompanhante de apoio escolar, quando o aluno tem dificuldade, é necessário. Como que o menino vai ficar lá? Como que ele vai conseguir ficar sentado, prestando atenção na professora regente, se ele não tiver uma outra pessoa dando apoio para ele, colocando ele ali na posição adequada, direcionando, servindo de ponte entre o professor regente e ele. Se a gente não tiver acompanhante de apoio escolar, naqueles casos que são necessários, obviamente que em grande parte não são necessários, se a gente não tiver a adaptação curricular, dificilmente esses meninos vão romper, né? Uma porcentagem muito pequena vai romper. Então, nós precisamos continuar lutando por isso, né? E nós precisamos nos valer daquilo que a gente tem. E hoje, o que a gente tem? Nós temos órgãos de defesa. Eu costumo falar para o pessoal, se a inclusão escolar ela está sendo desrespeitada, não está sendo feita da forma adequada, e quando a gente roda o Brasil, aí a gente percebe que às vezes as famílias e os próprios professores, eles não sabiam como que deveria ser feito. Uhum. Então, a partir do momento que a gente vai lá, conta para eles, não, a inclusão escolar não é só isso, a inclusão escolar é isso, 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 isso. E aí eles vão abrindo os horizontes, mas aí a gente esbarra em outra questão, que é a questão financeira. Nem sempre o gestor ele quer gastar com o aluno de inclusão. E o aluno de inclusão ele vai demandar a capacitação do corpo docente, ele vai demandar a adaptação da escola. Poxa vida, quantas são as escolas que não têm uma rampa para o segundo andar, que não tem um elevador elétrico, e aí chega a criança numa cadeira de rodas, e aí como é que ela vai subir para a sala de aula? E tantas outras coisas mais que a gente padece de acessibilidade. Então, isso é muito importante. A gente precisa continuar lutando. E aí, com a pandemia, o que aconteceu? A gente percebeu que aqueles alunos que tinham um plano de ensino individualizado, que tinham um PEI, eles tiveram menos dificuldade agora nesse processo, na pandemia. E aí, aqueles que não tinham, ficaram a Deus dará. 100%. Imagina um aluno autista assistindo aula no regime remoto de ensino. Eu falo isso porque aqui em casa o caos se implantou quando começaram essas aulas. Começava a aula lá para aquele tanto de menino. Tá.
Começou a aula para aquele tanto de menino, do dia para a noite, porque ninguém estava esperando. Não podemos falar. A gente não tem um culpado por isso, por aquilo. Todos nós fomos pegos de surpresa. E aí, de repente, o que aconteceu? Meu filho autista de 8 anos tinha que assistir aula no computador com mais 30 meninos. A professora dando aula e ele tendo que ficar sentado lá 1 hora assistindo aula. Nunca. Não deu certo. É claro que vai ter os casos que podem vir a dar certo. Vai. A gente está falando de TEA, né? TEA é um espectro. Né? Um espectro aí, como o Dr. Lívio Chaves, um médico que eu gosto muito dele, como ele costuma falar, é do vermelho mais claro ao vermelho mais escuro. Imagina quantas nuances nós temos aí, né? Então, não deu certo. Eu entrei em contato com a escola e falei, olha, o aproveitamento dele está sendo de 0,5%. Eu fui muito... Eu escrevi lá para eles 0,5% que a gente está tendo esse aproveitamento. Então, a gente teve que mudar, né? Tivemos que mudar. Olha o doutor Lívio aqui. Nós tivemos que mudar, né? E doutor Lívio, nosso representante da Associação Brasileira de Pediatria, médico que eu respeito muito aqui em Goiás. Seja bem-vindo aqui. Sim. E nós tivemos que mudar. Agora, as aulas, elas estão sendo dadas somente para ele. Antes da aula começar para os coleguinhas dele, ele e os outros colegas dele que são de inclusão, eles têm uma aula individual. Então, é interessante que eu fico aqui com ele durante a aula e a professora fica, até olha para mim, como que ela vai fazer isso dando aula para mais 30 alunos? Não tem jeito, né? Agora, por mais que nós estejamos utilizando ferramentas, melhorou. Gente, melhorou tanto, mas melhorou tanto. As tarefas vão sendo adaptadas, né? De forma que ele consiga entender, porque não adianta achar que vai dar um texto, e a Letícia está aqui, né? Para não deixar eu mentir. E como que vai vir um texto de 2 páginas para ele entender? Ele não entende. Então, o que é que a escola, o que é que a psicopedagoga faz? Eles pegam aquele texto de 2 páginas e transforma em um parágrafo. A ideia central, qual que é a ideia central daquele livro? Inclusive, teve um livro literário, eu acho até interessante estar compartilhando aqui com o pessoal. Ele não está aqui. Eu queria até ter a oportunidade depois de mostrar para vocês. A escola passou um livro literário para ele ler. Gente, sem condições. Sem condições dele ler aquele livro, né? Nem figura o livro tem direito. Aí, o que foi feito? Pegaram cada capítulo, né? O livro, eu acho que ele tem uns 14 capítulos. Pegaram cada capítulo e fizeram um parágrafo só. Só um parágrafo com relação àquele capítulo e algumas questões relativas àquele parágrafo, né? Perguntas bem diretas, de modo que ele está entendendo o que o livro está querendo dizer. Mas da forma mais simples que vocês imaginarem possível, né? Eu não preciso de um texto de 1 página para falar para ele que a lagartixa é amarela. E no final eu digo, Theo, a lagartixa é amarela. Né? Foi só isso que eles queriam dizer. Né? Então, e assim nós caminhamos. Não, olha que é que isso é mais um trabalho, vamos dizer assim, né? Tu tem que... Com certeza, é trabalhoso. Então, realmente tu precisa ter pessoas que entendam disso, porque é diferente, não é igual à média. Sim, né? E aí, Grazi, você falou a coisa mais correta. É o trabalho. E o trabalho, para a pessoa trabalhar, ela precisa ser remunerada. Então, a partir do momento que a pessoa, aquele professor, ele vai gastar mais 1 hora para fazer as atividades do aluno de inclusão, evidentemente que ele precisa ser remunerado. Então, aqui no Brasil, o que está faltando é isso. O gestor, ele precisa entender que o professor, esse professor que vem aí há anos sendo desvalorizado, ele tem que ser remunerado pelo trabalho dele. Ah, mas agora eu vou ter que pagar mais para o professor porque ele vai ficar lá 1 hora a mais fazendo tarefa para o menino de inclusão. Sim, exatamente. E isso de acordo com a nota técnica número 24, lá do MEC,
não entra na planilha de custos da escola. Isso aí vai para a carga horária do professor lá na rede pública. Sim, ele tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Por quê? Porque promover a educação é uma obrigação do Estado. O poder público, o Estado, a governança, a administração, eles têm essa obrigação de promover a educação. Isso está na Constituição. Ah, Tatiana, você está falando do Estado, você está falando da administração pública. Você não está falando do gestor privado. Pessoal, é muito importante que vocês saibam o seguinte. A partir do momento que você, pessoa civil da sociedade, você diz assim, eu vou abrir uma escola. Você precisa de uma concessão pública. Sem uma concessão pública, você não consegue abrir a sua escola. E quando você recebe essa concessão pública, você acaba que você fica preso ali nas questões atinentes a todo o sistema que diz respeito à educação no Brasil. Então, o que vai no Chico vai no Francisco, o que vai lá no público também vai no privado. Né? Então, por isso que existem casos aí, a gente inclusive tem documentos oficiais que tratam dessa questão, de escolas que estavam negando a vaga para criança de inclusão, para adolescente de inclusão, e que correu o risco, sim, de perder a concessão pública de funcionamento. Né? Então, quando a Constituição, quando as nossas normas, elas falam de Estado, poder público, administração pública, entendam que o setor privado, ele está ali colado também. Quer voltar lá quer ir pro bullying agora? Vamos. Não, tu que sabe também, Tati, porque como tu tem, assim, toda esse... Se deixar eu falar, eu vou falando aqui até amanhã. Mas eu acho que a janela está aberta para ti e para que os pais, todos que estão aqui hoje nos assistindo, possam ter essa informação, porque tu é que és a técnica aqui, entendeu? O que o iContact quer é realmente abrir essa oportunidade para que o pessoal tenha essa informação qualificada e de credibilidade que tu dá. Então, vamos, então, continua, pode falar. Que tem uma pessoa aqui que falou assim que as leis, elas têm que sair do papel, né? Olha só, gente, vou contar um exemplo, o que a gente fez, né? Nós demos uma olhada nas diretrizes aqui do meu estado e a gente não gostou do que estava sendo proposto para os estudantes de inclusão. O que a gente fez? A gente se uniu, OAB, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Defensoria Pública e até a pandemia, né? Porque começou a pandemia, a gente parou com as nossas reuniões. Mas nós estávamos nos reunindo, e eu imagino até que a doutora Mariane, ela esteja aqui assistindo a gente, que ela é a nossa representante do Ministério Público Federal. Nós estávamos nos reunindo exatamente para discutir as questões da inclusão escolar aqui no nosso estado que nós não estávamos concordando. Aquilo que a gente estava achando que não seria apropriado para os nossos alunos. E aí a gente sentou, discutiu, né? E a gente estava colocando tudo no papel, de modo que a gente, inclusive, pouco antes da pandemia, nós conseguimos redigir um documento, né? Encabeçado aí principalmente pelo Ministério Público Estadual, fazer um documento, mandou para a Secretaria da Educação, para que a Secretaria da Educação ela se manifestasse a respeito daquilo que a gente estava ali dizendo. Então, isso é uma forma da gente agir pelo todo. Mas individualmente, as pessoas elas podem também ir se defendendo. Aquelas pessoas, eu moro em Goiás, pessoal, aquelas pessoas que não conseguem pagar um advogado, né, elas podem recorrer à Defensoria Pública, né? Nós temos aí, a gente está num momento muito atípico, né? Nós temos aí Defensoria Pública atendendo por telefone, e-mail, né? Uma forma de você conseguir um agendamento. Nós temos o Ministério Público e quando a gente está falando de capitais, geralmente nós temos os Centros de Apoio à Educação, você já vai direto ao Centro de Apoio à Educação do Ministério Público, nas capitais. Se for nos municípios do interior,
Então já é um pouquinho diferente, você vai no promotor do seu município e leva aquela questão que a inclusão escolar ela não está sendo respeitada, né? E existem cidades, municípios que têm universidades de direito. E geralmente as escolas de direito, as faculdades de direito, elas têm escritórios modelos para aqueles alunos que estão formando. Então, por que não fazer uma parceria com a própria universidade para que os advogados da universidade ali ensinando os alunos, os graduandos ali, por que não as próprias universidades não estarem ali ajudando na defesa dos interesses das pessoas que não têm condições de pagar um advogado, né? Agora, se você tem condições de pagar um advogado, aí sim, você paga o advogado entra lá com a ação adequada, né? Primeiro, administrativamente, eu costumo dizer o seguinte, judicializar não é uma coisa simples. Não é simples. Até porque a maioria dos pais não judicializam porque eles falam assim, o meu filho vai sofrer, né, na escola. Vão tratar mal meu filho se eu se eu entrar com uma ação contra a escola, né? Então, claro que primeiro a gente esgota as questões administrativas, né? A gente vai lá, notifica extrajudicialmente, tenta da forma extrajudicial. A doutora Daniele Carvalho está aqui assistindo a gente, ela faz muito aqui no meu estado. E tenta dessa forma primeiro, esgotando todas as possibilidades, aí, infelizmente, a gente vai ter que partir para um litígio, né? Então, a gente parte para um litígio e é a hora que a gente vai. Agora, Tatiana, eu não queria entrar com uma ação de jeito nenhum, porque o meu filho, ele vai sofrer na escola, vão discriminar mais ainda meu filho, vão tratar mal meu filho é não verbal, e aí como é que ele vai me contar se ele está sendo maltratado ou não? E eu vou ficar com aquela coisa na cabeça o tempo inteiro, né? Se ele está sendo maltratado ou não, né? Não basta só a gente tá olhando o corpinho do menino ali todo dia para ver se não tem nada de errado no corpinho dele, mas também tem as questões psicológicas, né? Então, pessoal, é muito justo esse pensamento, ele é muito justo. Só que se os gestores escolares, e eu estou falando dos gestores escolares que não estão cumprindo com o que deveriam ser cumprido, porque nós temos aí inúmeros e inúmeros gestores escolares que estão assim, tentando, alguns conseguindo, outros não, mas estão tentando, e eu não estou falando desses. Respeito grande parte, inclusive eu sou uma defensora de muitas escolas, né? E principalmente dos professores. Eu sou professora, eu sei o que eu passo com a inclusão também, né? Então, se a nossa mentalidade no Brasil fosse a seguinte, se a escola pensasse assim, se eu não fizer o que a lei está mandando, ele vai entrar com uma ação contra mim. Ele já, automaticamente, de ofício, ele já procederia àquilo que deveria ser feito, efetivamente, ou tentado, né? Agora, não existe essa mentalidade porque as pessoas têm medo. Se ninguém tivesse medo e todo mundo entrasse, na verdade não ia precisar que ninguém entrasse. Né? Não, isso é aquilo, isso já é um bullying, entendeu? Já começa o bullying, vamos dizer, a pessoa os pais têm o medo já do bullying, né? Já lá na gestão da escola, né? Vamos dizer assim. Com certeza. O bullying, né? Ele, como a gente começou a falar, mas só um pouquinho, o autista. Antes disso, Tati, tem algumas perguntas aqui. Eu acho que daí o Carlos pode falar um pouco. Daí, assim, primeira pergunta. Olha, já são 15:05. Vamos voltar? Não, você tá brincando. Eu pensei que tava começando. Juro, já são 15:05. Não, nem comecei pode a perguntar voltar pro Dr. Carlos e para você. Pois é, vamos voltar. Geralmente as nossas lives duram mais. A gente pode fazer uma live sobre bullying depois, não pode? Isso, pode. Podemos. Porque é um assunto extenso. Né? Tá. Vamos assim, ó. Tem uma pessoal que está perguntando, mas aí é para o Carlos explicar como que funciona aqui nos Estados Unidos. Tá, mas olha aqui. Olha aqui. Hoje nós estamos assim, ó, né, com essa oportunidade incrível de estar aqui com a Tati. Só que não queria deixar de... eu tô assim, eu não abri a boca, porque eu tô eu não abobalhado, né? Ouvindo as coisas que ela está dizendo, maravilhado, né, com a qualidade das informações.
e com a capacidade que a Tati tem de transformar coisas muito complexas em coisas, né, que, para nós, que não entendemos nada disso, até parece ser coisas relativamente simples, né? Então, hoje, pessoal, na realidade, nós vamos aproveitar, né, o tempo que a Tati está nos dando aqui para focar nas coisas que ela pode nos ajudar no Brasil, né? Essa questão de como é nos Estados Unidos, a gente falou tantas vezes, né? E acho que não é o motivo, o objetivo dessa live hoje realmente de focar nas coisas que se podem ser feitas aqui no Brasil. E para ajudar os pais a como... Então, vamos continuar nesse caminho. Toca aí. Tem alguma pergunta? Eu vou ver aqui, mas a Tati ia falar de bullying, mas eu acho que... Não sei o que ela quer. Eu acho que ela pode... Eu vou resumir bastante a questão do bullying. Eu acho que a gente pode fazer depois uma live só sobre bullying. Mas eu queria fazer só uma observação aqui para o pessoal com relação ao bullying, que é o seguinte. O autista, ele é uma vítima em potencial para o bullying. E qual é o autista que nunca sofreu bullying? Né? Tantas pessoas aí sofrem bullying o tempo inteiro. Mas eu quero que vocês saibam, pessoal, que com relação ao bullying, nós temos uma lei que dispõe sobre o combate ao bullying, que é a Lei 13.185 de 2015. Só que, lá na Lei 13.185 de 2015, infelizmente, o legislador ele não trouxe uma punição para aquela pessoa que pratica o bullying. Né? Então, para você promover a defesa dos interesses daquela pessoa que foi agredida, daquela pessoa que ela é vítima, você vai ter que recorrer a questões fora da legislação específica. Então, a gente vai ter que recorrer para o criminal, a gente vai ter que recorrer para o civil. Criminal e civil, Tatiana? Criminal no sentido que o bullying ele pode ser físico. Então, a gente pode ter uma questão de lesão corporal. Ele pode ser sexual. Pode ser estupro, inclusive. Então, ele pode ser material, ele pode ser furto, né? Entre outras questões. Aí nós temos 8 tipos de bullying, né? E você vai para a questão criminal. Como que é a questão criminal? A questão criminal é você ir efetivamente para uma delegacia e fazer uma ocorrência. Tá? De preferência, meus amigos, que vocês procurem uma delegacia especializada no atendimento da pessoa com deficiência, e nós já temos aí no Brasil algumas delegacias nesse sentido. Procure saber no seu estado se existe essa delegacia. Se tiver, dá prioridade para ela. Se não tiver, vai numa distrital mesmo, né? E outra questão também com relação ao bullying é que ele se manifesta principalmente por um desequilíbrio de forças. No bullying, a gente sempre tem esse desequilíbrio. É um forte e um fraco. Então quer dizer que tem que ser um fortão e um fraquinho? Não. Quando eu falo essa relação de forte e fraco, não é só física. Ela pode ser também mental. Né? Então a gente tem esse desequilíbrio aí. E a gente tem outra questão também que caracteriza o bullying junto com esse desequilíbrio, que é a repetição. Tá? O bullying, ele se caracteriza por ações repetitivas. Né? Então, para caracterizar o bullying, a gente vai ter que ter sempre repetições e essa relação de desequilíbrio entre as partes. Inclusive, né, a própria situação que nós vivemos hoje com a expansão do uso de meios de comunicação digital, né, as próprias consequências do bullying, né, se tornaram foram maximizadas, né? Porque, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, né, o bullying sempre aconteceu, né? Mas talvez isso ficasse, de uma certa maneira, um pouco mais limitado, né? Mas hoje em dia, né, uma pessoa que resolve fazer um bullying contra outra, ela pode postar algo na internet e isso vai se espalhar pela cidade inteira. Rapidinho! Pelo estado inteiro, né? Então, as consequências ainda são muito mais severas, daninhas, né, pelo fato de ter essa possibilidade de ser espalhado, né, tão rapidamente. Infelizmente, a gente cai em outro assunto, né, que é gerado em cima desse bullying, que é a depressão e o suicídio. Infelizmente, eu acho que já é um assunto para a gente tratar em outra live também. Tinha uma pergunta aqui sobre até que idade se aplica as leis de inclusão escolar.
A gente luta para que seja para o resto da vida, né? A Constituição Federal, ela fala que o Estado, ele tem aí o dever de estar promovendo a educação do cidadão, e ele fala de todo cidadão, de 4 a 17 anos. Mas nós temos aí já alguns esboços e temos alguma legislação esparsa para defender que a pessoa com deficiência, por exemplo, ela tem que ter, sim, um acompanhamento para o resto da vida. Não é porque ela fez 18 anos que ela pode ser deixada. Inclusive, a gente tem o EJA, né? O EJA, que é um programa aí já para o adulto. Nós temos as universidades, nós temos os institutos técnicos, e a inclusão, ela deve acontecer em todos, né? Então, o Estado, ele tem que estar aí tomando cuidado de estar velando, né? Cuidando para que todas essas pessoas, elas tenham o seu direito garantido, que é o direito à educação. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Tá. Dá tempo. Com relação ao que aconteceu aí na Flórida, né? Pois é. De uma mãe que parece que uma mãe matou o filho autista. O que foi que aconteceu, gente? Foi 2 dias atrás. O menino tem 9 anos e a mãe foi 2 tentativas de assassinato. Ela tentou a primeira vez, daí eu não me lembro se foi o pai que salvou, mas num canal aqui em Miami, e na segunda vez ela jogou a criança faleceu, morreu, ela assassinou o filho. E uma das coisas que eu tenho escutado falar, que é muito esse problema também da pandemia, que as pessoas estão isoladas, em especial as mães com as crianças autistas, né? E não procuram ajuda, né? Claro que são problemas assim, então uma coisa muito triste, abalou muito todo mundo aqui, a comunidade, todo mundo está muito abalado com isso. Foi, na verdade, ontem que descobriram tudo, ela está na cadeia, né? E ela, inclusive, deu uma declaração na cadeia dizendo que ela acha que o filho dela está no melhor lugar do que com ela. Tu acredita? Acredito, porque nós tivemos triste. casos parecidos aqui no Brasil, né? Casos, inclusive, onde teve uma mãe que matou o filho autista, que ela pegou até 15 anos de cadeia, né? E a gente tem falado muito da questão da saúde mental, desse cuidado que a gente tem que ter com o cuidador, que é assunto para uma próxima live, e que eu ando muito preocupada com isso, tanto é que na sexta-feira que vem eu vou até conversar com uma médica psiquiatra aqui de Goiás, para a gente falar sobre depressão e ansiedade, porque nessa questão da pandemia nós estamos vendo aí que as pessoas estão ficando mais tristes, né? Tá afetando muita gente, a ansiedade, o medo. Então isso tem provocado, inclusive, situações aí que, se a gente for para um hospital, a gente vê gente chegando com hipertensão, a pressão lá nas alturas, dada a ansiedade, dado o medo, dado aquilo que está sofrendo agora dentro de casa, né? Infelizmente, né, nós vamos ter ainda muitas, né, ondas, né, muitas pandemias que vão seguir a primeira onda da pandemia do Covid, né? Com certeza, uma das grandes ondas vai ser a onda da doença mental reprimida, né? Porque, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né, não está havendo atendimento, praticamente se deixou de se fazer atendimento para pessoas que precisam de atendimento de saúde mental, né, e para pessoas que desenvolveram patologias, né, manifestaram patologias mentais durante a pandemia, né? Os hospitais, né, a não ser que eles estão tomados pelo Covid, né? Então não tem como uma pessoa com outro tipo de diagnóstico chegar num hospital, né? E a saúde mental está sendo muito afetada, né? As pessoas estão parando de tomar as suas medicações, as pessoas estão parando de fazer as terapias, né? E quando a gente tem que lidar com alguém da família que também tem algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, né? Somado a isso, o fato de que, né, 1 a cada 5 norte-americanos perdeu seu emprego, né? Então isso é um tsunami de problemas, né? Que, infelizmente, a gente imagina que no Brasil certamente não será melhor, provavelmente será bastante pior, né? E que nós vamos ter que enfrentar, né? E já aproveito, né, para essa dica, né, essa oportunidade, né, para também, né, chamar a atenção, né, pessoal, para o grande problema que é as dificuldades, né, de saúde mental que estão afetando
os provedores de saúde, né? Que estão na trincheira, que estão na linha de frente. Então, Né? Vocês veem que o número de colegas que se suicidou já desde o início da pandemia é muito grande. Né? Então, vocês imaginam, né, que tendo que estar lidando dia e noite sem parar com situações de vida e morte, né, não podendo voltar para casa. Eu sei que isso não tem nada a ver com o que a Tati está falando, mas estou aproveitando para desabafar. É saúde, que a gente falou pouco, né? Não podendo ficar com a família, né, com medo de infectar a família, né? Situações que nós temos até de pessoas que moram em apartamentos alugados, que o dono do apartamento está recusando a entrada do profissional de saúde no apartamento, porque ele está tratando pessoas com Covid no dia a dia. Né? Então, nós estamos lidando com uma situação muito difícil em todo o mundo, né? E, infelizmente, isso vai ter um impacto muito grande, principalmente nas pessoas que estão em casa. E como a Tati falou, né, o que a gente está vendo aqui, com certeza no mundo inteiro, né, é que aqueles pais que receberam capacitação e treinamento estão conseguindo lidar com essa enorme dificuldade de uma maneira bastante melhor, relativamente falando, do que aqueles pais que nunca tiveram a oportunidade de receber treinamento, capacitação, né, e que contavam 100% com os profissionais. No momento em que isso deixou de ocorrer, eles estão se sentindo absolutamente perdidos. Não estou usando isso, obviamente, como desculpa, né? Mas eu estou dizendo que é uma situação muito grave, né, que nós vamos ter que enfrentar, né, assim que essa pandemia abaixar, né, nós vamos ter outras pandemias, infelizmente, né, de problemas graves, principalmente de problemas de saúde, que nós vamos ter que lidar. Né? E principalmente com a nossa população da comunidade autista, né, que já são, né, pessoas que têm as suas próprias dificuldades e que, de repente, foram jogadas numa situação em que o mundo como eles achavam que devia ser, ou o mundo como costumava ser, desapareceu. Né? Então, nós estamos muito preocupados com isso, né? E já que a Tati, não sei se você pergunta sobre a situação aqui, né? Eu queria também perguntar para ti, Tati, né, a respeito da situação totalmente absurda, né, da cura do autismo pela reza. Né? Sim. Pela situação. Olha só, eu acho... Né? Sim, eu acho que temos apenas um minuto para responder e já vamos cair, né? Então, eu vou tentar ser rápida aqui. Eu vi essa questão aí, né, do pastor lá falando que autismo é o resultado de uma possessão demoníaca, né? Infelizmente, eu acho que a grande mídia de rede social acabou dando muita moral para ele, né? E ele ganhou muitos seguidores com relação a isso e poderia ter ficado lá, né? Só lá, uma pessoa inexpressiva que ninguém sabia quem era, podia ter ficado só lá e ia ficar só nisso e ninguém ia saber e pronto, né? Ia morrer esse assunto. Mas já que tomou essa proporção, a gente tem que tomar uma atitude com relação a essa pessoa. Mas criminalmente, sinceramente, eu não sei o que fazer. Ontem eu estava discutindo isso com uma colega da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o que a gente poderia fazer com relação a uma pessoa dessa. Mas, por enquanto, a gente está estudando o que pode ser feito. Até porque a gente acha que essa pessoa ela não está certa, né, para falar uma coisa dessa. Okay. Eu queria aproveitar antes que termine também dar um abraço para o querido colega Hélio Vanderlinde, um dos melhores neuropediatras do país, grande amigo nosso. Aí de Goiás, de Goiânia, né? Dizer para ele que ele está recém começando o caminho das lives. Ele me mandou um e-mail dizendo que ele ainda não está acostumado com isso, né? Mas eu quero dizer que assim como a Tati, né, consegue transmitir tantas coisas boas, né, para tanta gente, né, Hélio? A gente gostaria muito de te ouvir, né? É que tu também comece a fazer a tua live, que tu possa transmitir as tuas experiências, porque tu tem uma experiência única, né? Que é a experiência de pai, né? De autista e de neurologista pediátrico dos melhores. Aqui conversar contigo, tá? Não Então, tá convidado, doutor te anima aí, né? Vê o exemplo da Tati, né? E quantas pessoas ela está ajudando hoje. E vamos se animar, vamos te meter nisso também. Mas, Tati, nós não vamos acabar por aqui. Nós vamos fazer uma segunda live, tá bom? Ok. Tá? Ok, então, gente. Olha, um beijo para vocês. Tá. Dava para falar aqui até meia-noite, no mínimo, né? Olha, foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu ficaria mais, mas eu sei que tu tem teus compromissos aí. Mas nós vamos marcar uma segunda, tá bom? Vamos sim. Tá combinado, então. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigada pelo convite.
Fiquem com Tu Deus tá e muito linda, obrigada, viu? iluminada. Beijo pro Theo, pra Tereza e pro teu marido, tá? Mando Gente, sim. E, pessoal, tô lá no Direito à Inclusão.